depois desses anos todos, né, trabalhando com emagrecimento e tendo contato com todo o arsenal terapêutico já disponibilizado para o emagrecimento, desde o famoso Femproporex, desde a sibutramina, desde vários outros ansiolíticos, né? Desde o Contrave, a bupropiona, com a naltrexona, com o glifage, a glifage eu uso muito. Então nós que trabalhamos nessa área, a gente sabe combinar esses medicamentos todos e aí gerar um resultado muito positivo para os pacientes do ponto de vista do emagrecimento. Mas com o advento da tirzepatida, de fato foi um divisor de águas, gente. A tirzepatida, o resultado que ela produz não é necessariamente o peso que ela emagrece mais. Acaba que as pessoas têm realmente um resultado mais positivo em alguns quilos, mas é sobretudo pelo modo como o paciente consegue conduzir o emagrecimento dele, sabe? Então a gente vê as pessoas emagrecendo com um sofrimento muito menor, por conta do efeito da tirzepatida, que a tirzepatida ela também tem um efeito termogênico, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos. Então, isso é muito maravilhoso, porque você utilizando o seu potencial de autorresponsabilização, ressignificando a sua relação com o alimento e ainda usando um medicamento desse que te gera um conforto, inclusive com aumento de dopamina, melhora da massa muscular, é muito maravilhoso, né? É muito menos angustiante, passou a ser muito menos angustiante o processo de emagrecimento. Mas eu tô muito, muito otimista com essas novas medicações que tem vindo pra gente e quero falar pra vocês do próximo lançamento, tá? Em 2026, a indústria farmacêutica vai produzir um novo medicamento chamado retatrutida. É um nome meio complicado, retatrutida. Qual a diferença da retatrutida para a tirzepatida? A tirzepatida já melhorou muitos efeitos porque ela age em 2 receptores contra um receptor da semaglutida, que era o antigo Ozempic. Eu digo antigo porque eu mesma nunca usava Ozempic, agora que eu não uso mesmo, né? A retatrutida, ela vai atuar em 3 receptores. Ou seja, aquilo que já é bom atuando em 2 receptores vai ficar ainda mais eficaz. Enquanto a tirzepatida age no GLP-1 e no GIP, a retatrutida vai agir no glucagon, que é uma outra substância que existe no nosso organismo, que está ligada ao mecanismo da fome, da saciedade, do metabolismo dos carboidratos, tá? Então, olha só como é que vai ser a promessa disso aí, tá? Enquanto o placebo nos estudos, né? Eles emagrecem aí num período de tempo 2,1% do peso total e a tirzepatida 21% do peso total num período aí de 6 meses, a retatrutida vem com a promessa de 24,2% de diminuição do peso corporal no mesmo período de tempo em comparação à tirzepatida. Então, e outra, tá? Com maior expressividade da manutenção da massa magra, da maior expressividade na termogênese, a questão da esteatose hepática vai conseguir trabalhar melhor, aquela gordura nociva que fica ali dentro do seu fígado, impedindo ele de funcionar direito e te botando exposta a uma série de problemas, ela vai ter uma seletividade maior em relação a isso. O controle da diabetes tipo 2 e da obesidade vai ser ainda mais eficaz do que com a tirzepatida. E ainda não há uma consistência, mas isso para mim é óbvio, a gente não precisa ficar falando, tendo dedos para falar sobre esse assunto, né? Porque a melhora da proteção cardiovascular é óbvia, porque se você emagrece e tira fator de risco, óbvio, né, que os adventos cardiovasculares vão ser muito menores nas pessoas que utilizam essa medicação, tá? Então, gente, vamos fazer uma comparação aqui
sobre em relação a semaglutida, que é o Ozempic, a tirzepatida, que é o Mounjaro, e agora a retatrutida, que vai chegar em 2026 e vocês vão ser os primeiros a ter, assim que tiver tudo certinho, bonitinho, a gente já vai iniciar os tratamentos com ela, tá? Então, semaglutida age em um único receptor, tirzepatida age em 2 receptores e a retatrutida em 3 receptores. Isso faz com que ocorra, obviamente, se a via bioquímica ela é mais complexa em relação a um e outro, quanto mais completa e refinada a via, maior a eficácia da medicação, né? Benefícios principais, todos eles obviamente reduzem o apetite, porém, o emagrecimento aí é uma perda de peso em média em determinados períodos de tempo de 6 meses, de 12 a 15% para o Ozempic, de 15 a 21% para a tirzepatida e a retatrutida até 24% do peso corporal no período de 6 meses. Lembrando, gente, que esse resultado se assemelha à cirurgia bariátrica. Isso é bula de medicamento, tá? Quando a gente alinha tudo, ressignifica alimento, suplementa vitamina, orienta a atividade física, nós já temos na prática de consultório resultados que superam cirurgia bariátrica com preservação de massa muscular. Ouso a dizer isso, em vários casos, não é só um. Outra grande diferença, efeitos colaterais. Ozempic, muitos efeitos colaterais, muita gente não consegue nem progredir dose. Quando eu fazia tratamento com Ozempic, muitas vezes eu fazia o tratamento da pessoa, preferia associar outras medicações do que ficar aumentando dose de Ozempic, até porque a refratariedade a ele aparecia muito rapidamente. Efeitos colaterais como constipação existe nos 3, e uma coisa curiosa o tratamento da esteatose hepática, que nós não vamos observar nos 3. É claro que todo mundo que emagrece melhora a esteatose hepática, né? Mas a retatrutida, ela tem uma seletividade maior em relação ao fígado. Então, quer dizer, a gente vai desinflamar esse corpo com uma eficácia muito maior e muito mais rápida. Então, as observações são que os 2 já estão aprovados, óbvio, né? A semaglutida e a tirzepatida. A tirzepatida tem uma ação mais completa do que a sema. E a retatrutida, ano que vem, já está aí na fase 3 de estudos, já vai ser aprovado em breve. Inclusive, já estão sendo feitos estudos experimentais sobre essa medicação e os resultados são surpreendentes, tá? Uma outra diferença em relação à manutenção da massa muscular, que a gente já observa uma relevância muito maior na preservação da massa muscular com a tirzepatida. A retatrutida tem uma promessa de ter ainda mais manutenção sobre essa massa muscular, ou seja, é um emagrecimento que preserva muito mais a sua energia durante o processo do que quando você está perdendo massa muscular durante o emagrecimento, tá, gente? Grande novidade, tô louca para começar a testar essa medicação e convido a vocês aí a pesquisarem sobre o assunto, porque quando a gente for começar a usar, é importante que vocês entendam que não é só remédio, como eu sempre digo aqui, né? É propósito.